Capítulo 10. Falando um pouco mais sobre a força de vontade. Você não pode reter uma visão verdadeira e clara da riqueza se estiver constantemente voltando sua atenção para imagens opostas, sejam elas externas ou imaginárias. Não conte seus problemas passados de natureza financeira se você os teve. Não pense neles de jeito nenhum. Não fale da pobreza de seus pais ou das dificuldades da sua infância. Fazer qualquer uma dessas coisas é classificar-se mentalmente como pobre, e isso certamente impedirá o movimento das coisas em sua direção. Deixe que os mortos enterrem seus mortos, disse Jesus. Deixe a pobreza e todas as coisas que pertencem a ela completamente para trás. Você aceitou uma certa teoria do universo como sendo correta e está depositando todas as suas esperanças de felicidade nela. O que você pode ganhar dando atenção a teorias conflitantes? Não leia livros religiosos que lhe digam que o mundo está prestes a acabar. Não leia os escritos de filósofos pessimistas que lhe dizem que o mundo está indo para o diabo. O mundo não está indo para o diabo. O mundo está indo para Deus. É verdade que pode haver muitas coisas nas condições existentes que são desagradáveis, mas qual é a utilidade de estudá-las quando elas certamente estão passando e quando o estudo delas apenas tende a dificultar sua passagem e mantê-las conosco? Para que dar tempo e atenção às coisas que estão sendo removidas pelo crescimento evolutivo, quando você pode acelerar sua remoção apenas promovendo o crescimento evolucionário? Não importa quão horríveis possam parecer as condições em certos países, estados ou cidades, você desperdiça o seu tempo e destrói suas próprias chances ao observá-las. Você deve se interessar pelas partes do mundo que estão enriquecendo. Pense nas riquezas que o mundo está adquirindo, em vez da pobreza que está crescendo, e tenha em mente que a única maneira pela qual você pode ajudar o mundo a ficar rico é enriquecendo você mesmo por meio do método criativo e não do competitivo. Dê sua atenção inteiramente às riquezas e ignore a pobreza. Sempre que você pensar ou falar dos pobres, pense e fale deles como aqueles que estão se tornando ricos, como aqueles que estão em crescimento. Então, eles e outros pegarão a inspiração e começarão a procurar uma saída. Não é porque eu digo que você deve dar todo o seu tempo, sua mente e seus pensamentos à riqueza que você deve ser sórdido ou mesquinho. Tornar-se realmente rico é o objetivo mais nobre que você pode ter na vida, pois inclui todas as coisas. No plano competitivo, a luta para ficar rico é uma disputa árdua pelo poder sobre os outros homens, mas quando entramos na mente criativa, tudo isso muda. Tudo o que é possível em termos de grandeza e desenvolvimento da alma, do serviço e esforço elevado, vem por meio do enriquecimento. Tudo é possível pelo uso das coisas. Se lhe falta saúde física, você descobrirá que a obtenção dela está em grande parte ligada ao seu enriquecimento. Somente aqueles que estão emancipados das preocupações financeiras e que têm meios para viver uma existência despreocupada e seguir práticas higiênicas podem ter e manter a saúde. A grandeza moral e espiritual só é possível para aqueles que estão acima da batalha competitiva pela existência. E somente aqueles que estão se tornando ricos no plano do pensamento criativo estão livres das influências degradantes da competição. Se o seu coração está voltado para a felicidade, lembre-se de que o amor floresce melhor onde há refinamento, um alto nível de pensamento
e liberdade de más influências. E isso só pode ser encontrado onde as riquezas são alcançadas pelo exercício do pensamento criativo, sem luta ou rivalidade. Você não pode almejar nada tão grande ou nobre como tornar-se rico, e você deve fixar sua atenção em sua imagem mental das riquezas, excluindo tudo que possa tender a obscurecer essa visão. Você deve aprender a ver a verdade subjacente em todas as coisas. Você deve ver, sob todas as condições aparentemente erradas, a substância única sempre avançando em direção à expressão e à felicidade completa. A verdade é que não existe tal coisa como pobreza, só existe riqueza. Algumas pessoas permanecem na pobreza porque ignoram o fato de que há riqueza para elas. E elas podem ser melhor ensinadas se você mostrar o caminho para a prosperidade em sua própria vida. Outros são pobres porque, embora sintam que há uma saída, são intelectualmente preguiçosos demais para fazer o esforço mental necessário para encontrar esse caminho e percorrê-lo. Para estes, a melhor coisa que você pode fazer é despertar o desejo deles, mostrando como é bom ser rico. Outros ainda são pobres porque, embora tenham alguma noção da ciência, ficam tão inundados e perdidos no labirinto das teorias metafísicas e ocultas que não sabem que caminho tomar. Eles tentam uma mistura de muitos sistemas e falham em todos. Para estes, novamente a melhor coisa a fazer é mostrar o caminho certo em sua própria vida e praticar. 1 grama de ação equivale a 1 quilo de teoria. A melhor coisa que você pode fazer pelo mundo é tirar o máximo de si mesmo. Você não pode servir a Deus e aos homens de maneira mais eficaz do que ficando rico. Isto é verdade quando você fica rico pelo método criativo e não pelo competitivo. Outra coisa, afirmamos que este livro fornece em detalhes os princípios da ciência para ficar rico. E já que isso é verdade, você não precisa ler nenhum outro livro sobre o assunto. Isso pode parecer mesquinho e egoísta, mas considere, não há método mais eficaz em matemática do que adição, subtração, multiplicação e divisão. Nenhum outro método é possível. Só pode haver uma distância mais curta entre 2 pontos. Há apenas uma maneira de pensar cientificamente, e é essa maneira que leva pelo caminho mais direto e simples ao objetivo. Nenhum homem ainda formulou um sistema mais breve ou menos complexo do que o aqui estabelecido. Ele foi despojado de tudo que não é essencial. Quando você for usar esse método, deixe todos os outros de lado. Tire-os completamente de sua mente. Leia este livro todos os dias. Mantenha-o com você. Guarde-o na memória e não pense em outros sistemas e teorias. Se o fizer, começará a ter dúvidas e a ser incerto e vacilante em seu pensamento. Então, você começará a cometer falhas. Depois que ficar rico, você pode estudar outros sistemas à vontade, mas até que você tenha certeza que obteve o que deseja, não leia nada sobre esse assunto além deste livro. Leia apenas os comentários mais otimistas sobre as notícias do mundo, aqueles que estão em harmonia com a sua imagem. Além disso, não leia nada sobre ocultismo. Não se envolva em teosofia, espiritismo ou estudos afins. É muito provável que os mortos ainda vivam e estejam próximos, mas se assim for, deixe-os em paz. Onde quer que os espíritos dos mortos estejam, eles têm o seu próprio trabalho a fazer e seus próprios problemas a resolver. Não temos o direito de interferir nisso. Não podemos ajudá-los e é muito duvidoso que eles possam nos ajudar.
Deixe os mortos e o futuro em paz e resolva seu próprio problema. Fique rico. Se você começar a se envolver com o ocultismo, iniciará uma corrente mental que certamente levará suas esperanças ao naufrágio. Este capítulo e os anteriores nos trouxeram então a seguinte declaração dos fatos básicos. Existe uma matéria pensante da qual todas as coisas são feitas e que em seu estado original permeia, penetra e preenche os interespaços do universo. Um pensamento nessa substância produz a coisa que é imaginada pelo pensador. O homem pode formar coisas em seu pensamento e, imprimindo-o na substância amorfa, pode fazer com que a coisa em que pensa seja criada. Para fazer isso, o homem deve passar da mente competitiva para a criativa. Ele deve formar uma imagem mental clara das coisas que deseja e manter essa imagem em seus pensamentos com o propósito fixo de conseguir o que quer, fechando sua mente contra tudo que possa abalar o seu propósito, obscurecer sua visão ou extinguir sua fé.